queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexões. Hoje é uma quarta-feira, poucos dias antes do final do ano, né? Final do ano vai ser comemorado no domingo, segunda-feira já é dia 1, então eu estou na quarta-feira, dia 27. Eu vim aqui mesmo assim um pouco rouca, ainda estou tossindo um pouco também. Mas pela urgência de passar alguns tópicos para vocês, você que me assiste. E muitas coisas estão sendo faladas, né? Já vem há muito tempo sendo falada. Aqui no canal eu falo muito a respeito de reforma interna e de todas as coisas que precisam ser requalificadas, refeitas, ressignificadas. E assistindo alguns vídeos, né, que eu quero me inteirar do que está sendo falado, se fala muito sobre o próximo ano, 2024. E eu vi a necessidade de vir aqui para falar um pouco sobre isso. Realmente se veio, né, trabalhando ao longo dos anos até aqui e se falando sobre limpar porões, como eu também já falei, né? Limpar os nossos porões, ver as nossas sombras, procurar se trabalhar, porque o dia, né? O dia, vamos dizer assim, ou a época, ou o ponto de mudança está realmente agora, né? Mas essa mudança já foi falada. Eu vou falar uma mais recente, que há 2000 anos atrás, quando o bem-amado Mestre Jesus, Sananda, veio e falou a respeito de tantas coisas, e ele enfatizava muito o amor por nós mesmos, porque se a gente não tiver amor por nós mesmos, nós não poderemos dar amor a ninguém. Isso é uma grande mentira, né? Como é que eu posso amar, como é que eu posso dar amor se eu não tenho amor por mim? Eu posso ajudar, eu posso me doar. Então, muitas falas estão acontecendo em relação às grandes mudanças. Nesse ponto, as grandes mudanças já começaram a ocorrer. Começaram a ocorrer desde 2011, 2012, quando passamos o marcador, né, dessa humanidade que sobreviveu a tantas guerras e tantos holocaustos. E aí passamos o marcador. Mas outras coisas foram vindo. Guerras, eu quero dizer guerras atômicas, né, de destruição e tudo mais. Filmes foram feitos e as pessoas ficaram com aquilo na cabeça, né? Mas, graças a Deus, a espiritualidade agiu com nossos irmãos estelares, né? A espiritualidade que eu falo são nossos irmãos estelares e seres que se propuseram a estar aqui em espírito para nos ajudar. E aqueles que também encarnaram. E nesse vai e vem, foram acontecendo muitas coisas, eventos que abalaram, né?
eventos recentes que também abalaram. E uma coisa que também foi muito comentada é que mesmo esse último evento recente que tivemos, as pessoas tomaram impacto, tiveram impacto, e depois que passou, né? Depois de alguns meses e alguns anos, poucos anos, 2 anos, que passou, as pessoas começaram a voltar a fazer a mesma coisa, a olhar sempre para fora, a buscar soluções fora, a se alimentar, a ingerir coisas que são nocivas ao nosso templo. O templo é isso aqui. Templo não é casa, templo não é edificação de tijolo. Nosso templo é isso aqui, onde guarda nossa alma, nosso espírito, nossa essência, nosso coração, nosso Cristo interno, nosso átomo permanente, que é o átomo que vem logo quando existe o início da vida dentro do útero materno. É o nosso átomo permanente. E esse átomo permanente que muita gente, já estou entrando em outra situação, que muita gente, né, acha que aquele ser que está ali não tem, perdão, não tem vida, e tem. É o nosso átomo permanente, que vem logo em primeira mão para dar a multiplicação das células. E esse átomo permanente tem todo o registro do cosmos, do universo. Então existe uma vida consciente ali se formando. E aí começou a se falar em tantas coisas relacionado a ações que não eram boas, né? E as pessoas começaram a escolher os seus pontos de divergência, os seus pontos de defender, e não pensaram. Na verdade, estava todo mundo, vamos dizer assim, a maioria das pessoas, uma grande massa das pessoas, não pararam para pensar. Mas Deus, na sua infinita magnificência e amorosidade, começou a enviar insights através de vários seres que estão aqui em várias partes do mundo, e enviou uma ordem, que essa ordem era de ordem. Ordem. Para ter um progresso, precisa ter uma ordem. Ordenação das coisas. E aí, essa ordem vinda do cosmos, que foi trabalhado pelo nosso Sol, que foi trabalhado por seres estelares, com suas tecnologias, foram ajudando. Essa ordem foi ajudando a nossa humanidade. Muitas divergências que levaram a transformações, que foram mostrando realmente a verdade. E mesmo assim, as pessoas ainda continuaram a defender pontos que não são coerentes com a vida. Defender pontos que não são coerentes com a saúde, com a harmonia. E fomos caminhando com divergências,
aqueles que defendem realmente o bem-estar, não é? A verdade e o bem-estar, aqueles que defendem uma verdade que eles acreditam ser verdade. E fomos vindo. E agora chegamos perto do ano de 2024. Desde do mês de julho que eu passei para muitas pessoas na minha rede social, passo no Face, que os pleiadianos, através de Christine Day, estavam nos entregando processos que iriam nos ajudar a manter uma frequência e a dar saltos internos. E aí eu passei, repeti, e às vezes a gente torna-se chata um tiquinho, né? Porque a gente fica querendo ajudar, sabendo qual o resultado mais adiante. E eu fui passando, até que todo mês eles davam um processo diferente, a Cristine dava um processo diferente. E eu vim fazendo. Perdão de novo. E eu vim fazendo. E fui entregando. Até que quando foi em novembro, mais ou menos, eu parei de entregar. E muitas mudanças eu estava vendo, né? Mudanças que, na verdade, cada impulso solar que acontece, essas mudanças dentro de nós são vivificadas. E elas vêm, sabe aquela coisa para se entender melhor? Quando você acende a luz de um ambiente, você começa a ver tudo que está no ambiente. Se o ambiente está organizado, você vai ver a organização. Se você acende a luz num ambiente que quando a luz se faz, esse ambiente está sujo, desorganizado, cheio de teia de aranha, então você vai precisar limpar. Para limpar este ambiente, tantas vezes eu disse isso, você vai tirar as coisas do lugar, você vai jogar algumas coisas fora, né? Para renovar aquele ambiente. Depois que a gente limpa, depois que a gente perfuma o ambiente fica respirável. E quando a gente acende a luz, a gente vai ver tudo limpo e ordenado. E continuando os nossos processos, com os flashes solares, com as luas que foram acontecendo, né? Eclipses que foram ocorrendo, que eclipse não é uma coisa banal, como muita gente acha. Tudo que acontece no universo não é uma coisa de enfeite. Deus não é enfeite. Deus é o Criador. Existe uma ordenação, existe uma matemática, existe uma física, existe uma ciência que foge ao conhecimento humano, que faz tudo se conectar. Tudo tem um saber muito profundo que foge do conhecimento pequeno humano, da ciência pequena humana. Apesar de que muitas ciências nos foram entregues, mas não foram entregues a partir de alguns seres humanos à humanidade. Mas os seres estelares nos entregaram essas tecnologias para que a humanidade
pudesse evoluir, para que a humanidade não tivesse tantos problemas de saúde, de desigualdade. Porém, isso não nos foi deixado usufruir. E cada vez, voltando aos flashes solares, cada vez que os flashes chegam, porque os flashes estão chegando o tempo todo, numa constância que se tornou habitual no tempo, no espaço do tempo que nós criamos todos os dias. Então, esses flashes cada vez mais estão iluminando o nosso interior. E quando ele ilumina o nosso interior, as sombras aparecem. O que são sombras? São coisas que precisamos olhar para limpar, liberar aquelas coisas. Quando você vai arrumar um ambiente, tem coisas que você não quer mais. E você tira aquelas coisas e joga fora. Então, a mesma coisa dentro de nós. A gente olha para aquilo ali e pergunta, isso me serve? Isso me beneficia em alguma coisa? Isso me faz bem? Isso está me ajudando positivamente durante todo esse tempo que estou carregando, e eu carregava isso aqui? E aí nós vamos vendo que aqueles pesos, aqueles móveis velhos, aqueles objetos sem sentido, não acrescentam nada de positivo à nossa vida, à nossa casa. E aí nós resolvemos jogar fora. Então é este limpar que muitas pessoas não fizeram. É este olhar que muitas pessoas, quando queriam ajuda, iam procurar um terapeuta, mas está caro, mas está isso, mas está aquilo outro, mas eu não preciso disso, eu vou comprar uma roupa para mim do que pagar isso aqui, eu vou fazer outra coisa, ok, sem problema nenhum. Mas o universo, galáxias inteiras, sistemas solares inteiros, não vão esperar que eu, na minha vontade egóica, porque demos vazão ao nosso ego negativo de uma forma ilimitada, vivemos o tempo todo na concorrência. Desculpa novamente, quer dizer perdão. Vivemos querendo ser melhor do que o outro. Vivemos querer ter mais do que o outro. Mas quando a gente tem, muitas vezes a gente não olha para o outro. E aí, de repente, você começa a não ter mais. Ou a não ter mais saúde, ou por que que aconteceu isso comigo, por que que eu não me dou bem em relacionamento, porque você não olha para o seu interno e, consequentemente, você não vai olhar para o outro, para a vida ao seu redor. Quantas vezes você agradeceu o vento, a água, a casa que você tem? Quantas vezes você agradeceu o carro que você tem? Quantas vezes você agradeceu essa energia de dinheiro magnífica que te dá a oportunidade de ter as coisas, de fazer coisas, de viajar? Quantas vezes você agradeceu? Quantas vezes você usou esse recurso financeiro para fazer coisas
sem sentido. Quantas vezes você usou esse recurso financeiro para construir algo que beneficiasse outra pessoa? Então, todas essas coisas, sabe? De não olhar para sua família, de não ter paciência com seus filhos, de não ter paciência com seus pais, de não ter paciência com seus irmãos, de não compreender as coisas, ou de nem, pelo menos, abrir o seu coração e acolher. E aí, chega o ponto que nós viemos falando, nossa, 2012, antes de 2012 já se falava sobre tudo isso, mas ninguém dava ouvidos. 2012 passamos o marcador porque existem aqueles trabalhadores da luz insistentes em meditar, em pregar o bem, e a gente conseguiu altear a frequência a partir de nós. E ainda acontecendo tantas coisas no planeta, coisas que a maioria das pessoas nem sabem que acontece, mas que vão saber. Porque nada vai ficar mais escondido. Nada ficará escondido. Nada. Em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer camada social. Porque isso tudo foi reflexo de nossos internos. E aí estamos chegando em 2023, os astrônomos, né? Os que fazem também a astrologia, cientistas, tudo vendo o que está acontecendo fora da Terra. Os movimentos de plasma solar na corona do Sol, que está assustando a muitos, mas que não tem nada do que se assustar, porque está tudo sob o comando divino. E por que as pessoas se assustam? Porque elas não cresceram internamente. Porque elas não sentiram Deus interno. Porque elas sempre foram buscar fora as respostas que estavam dentro, no coração, no espaço sagrado, que os pleiadianos vêm o tempo todo batendo na mesma tecla. Eu falo pleiadiano, mas tem várias outras humanidades e vários outros cientistas, arcturianos, Lira, andromedanos, sírios, tantos outros, Ursa Maior, tantos outros. E aí viemos também avisando, né? Estamos no final, estamos finalizando. Mas entrava e saía, às vezes nem entrava, fazia isso e ia embora. E agora, o que é que está acontecendo? Várias informações trocadas, distorcidas. E aqueles que não estavam preparados, que não estavam sentindo, que não estavam conectados, passaram a se desesperar e a pregar todas as mensagens que estavam passando distorcidas. Até todos que realmente também vivia, né, internamente se trabalhando, ficaram assim, porque muitos trabalhadores estavam
virando a casaca, como a gente diz há tanto tempo, né? É um ditado antigo, virar a casaca. E outros até, que era de um jeito, vieram para o lado da luz. E aí fomos andando, vindo, né? Várias coisas, acontecimentos geofísicos na Terra, e por aí vai climático, e por aí vai nas sociedades, e por aí vai num espaço curto de tempo que foi o ano de 2023. Muitas coisas aconteceram, muitos partiram. E agora chegamos no final de um ciclo que é para se, vamos dizer assim, no final de um ciclo que nós estudamos ou não, que nós praticamos ou não, que nós aprendemos ou não, mas que tivemos a oportunidade de aprender, a oportunidade de dar a mão, a oportunidade de receber a mão. E chegamos ao final. E este final, como sempre ocorreu, né? De tempos em tempos, a humanidade, às vezes as pessoas interpretam isso como se fosse uma coisa muito ruim, mas todo ano, em todos os tempos da humanidade, a humanidade presta conta. Depois passou de 6 em 6 meses, depois diminuiu mais um tico. Então, agora, esse final de ano, chegou a prestação de conta de todos, humanos, devas, né? Elementais, todos que estão aqui no planeta, todos que você nem imagina que existe, mas que estão aqui e convivem conosco, em um outro nível, e que muitas vezes os humanos não têm acesso, porque não é permitido ter acesso. E aí chegou a hora da prestação de conta. Aí tantas pessoas dizem assim, para o ano, eu quero prosperidade, eu quero um relacionamento, né, amoroso, eu quero novas amizades, que meu trabalho se edifique mais, que prospere, que se expanda. Mas o que é que você está fazendo para que isso tudo você receba? Você tenha condições de administrar? Como foi a tua administração até agora da tua espiritualidade? Espiritualidade, gente, não é você ir para um centro espírita, ou você ficar lendo um livro espírita, ou você vivenciar um voto de pobreza, dar um voto de pobreza. Espiritualidade não é isso. Deus não é limitação. Deus não é pobreza. Aquela música muitas vezes que diz assim, eu adoro o Natal, eu adoro as músicas de Natal. E quando vem aquela assim, que diz que pobrezinho nasceu em Belém, ai, aquilo me dá nos nervos, como a gente fala. Dá nos nervos que eu digo, ui, que negocinho mais feinho. Nunca foi isso, nunca foi isso. Quando a gente vai ver a vida real de Jesus, nunca foi isso. Como é que um Deus pode ser pobre? Como é que um Deus pode ser limitado?
com tanta generosidade, com tanta amorosidade, pode ser carrasco. Não pode não ter amor pelos seus filhos. Aí me vem assim, quem foi que assistiu Aquaman, o primeiro filme? Quando tudo aconteceu, a mãe de Aquaman foi presa no fundo do mar e ele terminou achando a mãe. E a mãe, quando veio, apareceu na cidade deles, o filho dela, que era o outro filho dela, precisou ser detido e preso. E ela com muita amorosidade, porque ele precisava responder pelos crimes que ele fez. E ela com muita amorosidade disse que estava com ele, mas que era necessário para que ele pudesse pensar e pudesse responder pelos seus atos. Abraçou, beijou e entregou ele. Mas sempre dizendo que ela estaria junto dele, que ela nunca iria largá-lo. Então, um exemplo de um humano, um filme feito por um humano é desse jeito. Como é que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua grandiosidade, na beleza do universo, na beleza deste planeta, como é que ele pode ser carrasco e condenar os filhos dele? Não tem sentido isso. Quem é que passa a se condenar? Somos nós. Nas nossas crenças limitantes, nos padrões limitantes de medos, de culpas, de ansiedades, nas distorções de nossa mente. Em um vídeo passado, eu expliquei sobre o lobo frontal, que tem a capacidade de criar através de nós. Nós criamos através de nós. Nossos pensamentos, nossas intenções, é que cria a realidade. Que muitas vezes a gente olha e diz assim, o que é isso? Porque nada está funcionando, porque você não está funcionando da forma ordenada. Ordem. Ordenada. A tendência fica maior para as coisas que eu também comecei a perceber já desde pequena. E olhe que faz tempo. Mas eu comecei a perceber que as coisas, os programas que eu gostava de ver na televisão, começaram a aparecer outros que não traziam coisas boas, que não traziam coisas significativas para a minha vida. Eu já notei desde aquela época. Então, estamos chegando no final de 2023, a realidade é que a humanidade caminha para a ascensão. Se vai acreditar ou não, é uma pena não acreditar. A humanidade caminha para a sua mestria. E para sermos mestres, nós vamos treinar. Quem foi que assistiu Harry Potter? Vamos treinar. Muitas vezes erramos, mas a gente quer acertar. Para quem quer acertar? Para quem vai usar do seu poder
de mestre, de forma distorcida, né? Eu gosto muito de usar esse distorcido. Distorcida, sem ordenação, sem conhecimento, não vai ter bons resultados. Então, esse ano de 2024 é o ano da ordenação geral. Ordenação geral. Vai ter influências, sim, influências de Saturno. Ai, lá vem ela falando besteira, porque o que é que um planeta tem a ver? Tudo, tem tudo a ver. Qualquer ponto no universo, lembra que as coisas Deus não fez para brincar? Ele fez porque tem sentido. Tudo tem um sentido, a lua tem sentido, tudo tem um sentido. E tudo tem um porquê. Tudo tem um movimento, tudo tem uma frequência. E isso faz a conectividade do universo. Como nós, no nosso corpo, temos os nossos intestinos, estômago, fígado, baço, pâncreas, todas as funções, glândulas, cérebro, músculos, tendões, ossos. Tudo tem uma frequência, tudo tem um movimento e tudo tem um sentido. E tudo está em sincronicidade. Então é esta sincronicidade que aqueles que não têm conhecimento vão ter uma certa dificuldade em movimentar-se nesta frequência. Então, queridos e amados, olhem para vocês. Faz uma retrospectiva, ou não precisa fazer retrospectiva, mas olha para você e vê no que é que você está vibrando. Se você vibra mais no amor, se você vibra em alegria, em entusiasmo, em benevolência. Tá acontecendo tantas coisas, Georgia. Tá acontecendo muita coisa. Tá acontecendo muita coisa no nosso país e nos países de todo mundo. Tá acontecendo. O que é que vai adiantar se eu ficar com raiva de fulano, cicrano e beltrano? Cada um está no seu lugar. Tem aqueles que estão servindo para colocar as coisas em ordem. Então é a partir do meu coração, é a partir da minha frequência que eu vou ajudar. Até aqueles que querem colocar as coisas em ordem. Raiva não vai levar você a lugar bom nenhum. Nenhum. Lembra, você é dono de sua vida. É você quem forma a sua vida. É você quem faz coisas, todas as coisas ficarem no seu lugar, na cor que é, porque você está na frequência daquilo ali. Então esteja na frequência da alegria. Eu gosto dos brasileiros, que os brasileiros, eles fazem uma limonada de um limão. Eu acho isso fantástico. Nós temos essa capacidade. Gente, tossindo de novo. Gente, vá rir, vá brincar, trabalhe com alegria, desenvolva sua profissão ou o trabalho, a atividade que você esteja fazendo, desenvolva com alegria. Tire onda de você mesmo. Ria quando você der um tombo. Ria de você mesmo. É desse jeito que a gente vai mudar. Sabe aquela coisa de olho por olho e dente por dente? Nossa Senhora, não vai servir nessa nova energia. Não vai servir.
Tem um sentido, aquela coisa olho por olho, dente por dente, mas não é o sentido que o humano colocou. O sentido é, o que nós damos, nós recebemos. Mas a gente não leva para esse lado. Levaram para o lado que arrancaram o olho, eu vou arrancar o olho do outro. Não é assim não. Tá tudo errado. Então esse ano agora, de 2024, será o final de todas as situações internas nossas, de todas as sombras, porque 2025 já vamos entrar em outro ciclo que não vai caber os pesos. Sabe as malas? Quando você é convidado para fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, vamos à Europa, né? E aí você só vai poder levar uma maletinha. E essa maletinha você vai levar, já que você só pode levar uma maletinha desse tamanho, então você vai levar o quê? O necessário, o necessário, o necessário. Aonde você vai levar peso? Você não vai. Qual é a outra mala que você quer carregar? Não vai entrar. Então, a explicação que eu encontrei viável para este momento, que nós estamos em transição, acreditando ou não, a Terra não vai parar para ninguém descer. Tá todo mundo dentro do planeta. E estamos sob a ordem do divino. Ninguém foge daqui. Pode querer sair, sem problema nenhum. Mas ninguém foge da missão que veio fazer aqui. Você pode desertar. Mas quando viemos para cá, nós viemos numa missão. E eu, para mim, eu saio daqui quando cumprir. Dói. Às vezes eu olho e digo, Deus, me ajuda. Me ajuda. Porque, na verdade, não é com as minhas coisas só. É com as coisas de todo mundo. Porque quando vem um determinado grupo, que eu falo assim, de centenas e milhares de pessoas que fazem uma determinada ação que não é legal, aí quem começa a sustentar são aqueles que estão um pouquinho conscientes das coisas. Então, feliz 2024 para todos nós. Feliz mudança planetária, mudança cósmica, mudança interna para todos nós. Reflitam em tudo que eu acabei de dizer. Reflitam, sintam, vão para dentro de você e sintam o que eu acabei de dizer. Próximo ano, os 3 chakras principais que serão trabalhados vai ser o chakra básico, o chakra umbilical, que é o mesmo, que é o sexual, e o chakra do plexo solar. São os 3 chakras relacionados ao ancoramento da Terra. E para estarmos mais confortáveis, precisamos estar resolvidos com esses 3 chakras. Esses 3 chakras precisam estar resolvidos. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Acolha a sua criança interna. Se acolha. E se ame. Se dê a oportunidade de dizer assim, tudo bem, aquele relacionamento eu sinto muito, eu compreendo que eu tenho a minha parcela nisso aqui, fui eu quem a atraiu, assuma isso. E tá tudo certo.
Olhe para onde você está levando o dinheiro. Dinheiro é uma energia. É energia. É energia de prosperidade, energia de movimento, energia de transformação. Dinheiro é isso. Mas se você não dá prioridade às coisas reais, a trabalhos que outras pessoas façam para você, se você não dá prioridade para honrar isso aí, honrar o que você, serviços que outras pessoas dão, pode ser serviço de telecomunicação, pode ser serviço de luz, pode ser serviço de um outro profissional que esteja prestando para você ficar melhor, para você ficar bem. Se você não honrar isso, como é que vai ser? Então, aqui eu finalizo. Já me estendi um bocado, porque realmente é longo, isso é um assunto ramificado. Olhe para você, que você vai olhar com bons olhos o que está fora de você. Então, gratidão. Quem assistiu até aqui é porque realmente está buscando essa mudança. Isso é uma coisa que todos que fazem mensagens, que trabalham nessa linha, dizem, e é verdade. Se você escutou até aqui esse vídeo, é porque você está em busca dessa mudança. E você está sentindo isso. Então, gratidão. Eu vejo você, eu sinto você, porque eu sou um em você. E dentro desta vida toda, somos um com Deus. Gratidão.